Vamos ficar de pé fazer a leitura da palavra? Apocalipse, capítulo 5. Eu queria ler o capítulo todo com os irmãos. O texto nos diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 14, ou 13. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 selos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz, dizendo: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós temos um livro escrito por João. Quem não lembra, João então foi o último apóstolo, desse cristão, e por ele viver uma vida para Deus, por ele viver uma vida anunciando Cristo, ele sofreu por isso. João então ele é preso por César e ele é mandado para a ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, então, no final da sua vida, já um ancião, já um senhor de idade, ele trabalha como escravo para César. E já quando ele estava prestes a morrer, ele já não tinha mais utilidade no trabalho pesado, então ele fala assim: você está livre, não para voltar para a sua terra, mas para ficar na própria ilha de Patmos e aqui morrer. João, então, naquela situação, ele procura uma caverna para se abrigar, e nessa caverna, então, ele se abriga e ele fala: Deus, eu queria tanto, ó Pai, saber o que será do final dos tempos. Ó Pai, eu queria saber tanto como será o final, como será realmente a volta do Senhor e como será nós te louvando e adorando na eternidade junto do Pai. E João, então, nesse momento ali, no finalzinho da sua carreira, da sua vida, e preso, vamos dizer, naquela ilha, dentro daquela caverna, João tem a revelação de Deus do livro de Apocalipse, que nós conhecemos. E o livro de Apocalipse, então, ele tem como ideia central, o propósito do texto, nada mais é mostrar que Deus governa a história e levará a consumação de todas as coisas de volta aonde? A Cristo Jesus. E é interessante quando nós olhamos isso, porque nós temos no início, desde a criação, Deus criando todas as coisas, Deus usando os profetas para anunciar a vinda de um Salvador, que é quem? Cristo Jesus. O Antigo Testamento ele vai apontar para quem? Para Cristo. E o Novo Testamento, quando nós vamos ter então os evangelhos e os apóstolos escrevendo as cartas, os livros, sempre apontando para quem? Para o Salvador, que é Cristo Jesus. E nós vamos ter então na consumação final, no final dos tempos, quem? Cristo sendo glorificado junto ao Pai. Ou seja, o tema central da Bíblia, irmãos, é Cristo. Desde o início, a consumação, Cristo é o centro da palavra de Deus. E nós temos então no capítulo anterior, capítulo 4 de Apocalipse, João vai descrever um pouquinho e vai relatar algumas coisas relacionadas à criação de Deus. Apocalipse 4, verso 14, João diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder,
porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Capítulo 4, João destaca a questão da criação que Deus fez. E no capítulo 5 que nós lemos, nós vamos ter uma transição, mudança de foco, então, da criação de Deus. Nós vamos passar, então, para a redenção, para a restauração e para a recriação, que está baseada em quem? Em Cristo Jesus. E aqui no capítulo 5 de Apocalipse, João, então, ele vai relatar, e eu acho interessante o Dorion, um teólogo e missiólogo, ele trata esse capítulo 5, ele define ele como a tríplice missão, onde nós temos a missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. E o que eu quero ver com os irmãos nesse capítulo 5, pegando essa ideia de Lidória, é nós tratarmos esses três aspectos dessa missão. A missão de Deus, a missão de Cristo e a missão da igreja. Qual é o nosso papel nesse plano maior do nosso Salvador Jesus Cristo? E o texto, então, no versículo 1, ele começa falando que ele viu João, então, tendo essa revelação, ele fala: eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora. E é interessante quando nós vemos algumas visões das pessoas, ou dos profetas, ou de apóstolos, eles sempre destacam a questão de ver o Senhor assentado no trono. Isaías 6, quando ele tem a visão, né, de Deus, ele vê, a primeira coisa que ele vê o Senhor assentado no trono. E João vai destacar também que ele vê então o Senhor, aquele que estava assentado no trono. E João destaca para a gente que Cristo traz para nós e que nós devemos entender nessa história redentora de Cristo, desde a criação à consumação, que em todo o processo Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Aleluia. Irmãos, quando o povo estava no deserto, quando o povo estava cativo, Deus estava no controle. Quando o povo passou fome, Deus mandou maná, Deus estava cuidando. Quando o povo passou por tantas dificuldades, foi preso, foi exilado, voltou, Deus esteve no controle em todo momento. Mesmo quando os apóstolos são perseguidos, Deus esteve no controle. E isso é importante nós entendermos que a missão de Deus, irmãos, a missão de Deus é reinar. Desde a criação à consumação, o nosso Deus é o mesmo. O nosso Deus continua presente. O nosso Deus continua reinando. O trono terreno, irmãos, pode estar um caos, pode estar uma bagunça, pode muitas vezes estar vazio, mas o trono celeste, irmãos, jamais ficará vazio, porque o nosso Deus reina. E pelo nosso Deus reinar, irmãos, nós devemos glorificá-lo. Glorificá-lo com as nossas vidas, glorificá-lo com as nossas atitudes, glorificá-lo para que Ele seja exaltado e porque Ele reina. O livro selado, então ele fala, João destaca primeiramente, que o trono de Deus está preenchido pelo próprio Deus. E que a missão de Deus então é o quê? É reinar, é governar e consequentemente a isso Ele ser glorificado. Então o texto também vai falar um pouquinho da questão do livro, né? Existe um livro ali selado. Um teólogo, Henrique, ele fala que diz que o livro aqui mencionado parece ser o livro dos decretos de Deus e contém o pleno relato de que Deus, em sua soberana vontade, determinou quanto ao destino do mundo. Deus tem um plano para cada criatura. Deus escreveu o livro da história antes dela acontecer. Ele conhece, controla e dirige todas as coisas para uma consumação final. O livro tem sequência e consequência. Toda a história da humanidade está nas mãos de Deus. Não importa a fúria de Satanás ou a agitação do mundo, a história sempre estará nas mãos de Deus. Então o Deus que reina, o Deus que deve ser glorificado, esse próprio Deus, ele também segura esse livro que aqui nós comentamos, que selado com esses 7 selos, onde contém todos os decretos do nosso Deus, onde contém toda a história desde a criação até a consumação de tudo o que vai acontecer. Mas é interessante que João, quando vê então esse Deus que reina e que deve ser glorificado, segurando esse livro, nós temos uma crise celestial. João, o que acontece com João? João chora. Porque João, quando ele fala, Deus se revele a mim, mostra o que você tem preparado para o final, João espera ver o que realmente será, o que realmente acontecerá. E João, então, quando vê o Deus que reina, soberano, segurando o livro fechado, e ele olha em redor ali, o texto fala, no versículo
3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para o livro. E eu, João, chorava muito. Por quê? Porque, versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. João entende que Deus reina. João entende que Deus está no controle. Mas quando João vê o livro fechado, e ele não poderá vislumbrar aquilo que Deus tem preparado, ou aquilo que Deus tem para a eternidade, João chora. João chora como muitas vezes nós choramos. E eu imagino que talvez João tenha esquecido que Deus estava no controle de todas as coisas. E o que acontece muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós choramos em desespero, choramos talvez em angústia, choramos por não saber o que será do nosso país no próximo ano, porque muitas vezes nós tiramos o foco do nosso Deus. O nosso foco, irmãos, deve estar em Deus. O nosso comparativo não deve ser em pessoas, mas deve ser no próprio Deus. Assim como João chorou, irmãos, muitas vezes nós choramos. Mas isso tem que nos trazer e pensarmos que o nosso foco é Deus. Independente das situações que nós passamos, nós devemos ter os olhos em Deus. Provações vão vir, dificuldades vão vir, lutas vão vir. Mas em meio a tudo isso, como Tiago fala no capítulo 1, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. Porque essas provações vão que alicerçar a nossa fé e nos farão crescer no nosso Deus. Mas isso, se os nossos olhos estiverem voltados em quem? Em Deus. Deus deve ser o nosso foco. João chora. João chora em desespero por quê? Porque ele não consegue ver aquilo que ele gostaria de ver. E no meio do desespero, então, sem ele saber, e agora? Quem será que poderá nos ajudar, talvez, né? Quem será que pode nos ajudar a abrir esses livros? E então um dos anciãos chega para João e fala, João, todavia um dos anciãos disse, não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Irmãos, a missão de Deus é reinar e ser glorificado, mas a missão de Cristo foi vir e morrer e se sacrificar para que nós tivéssemos acesso a Ele. Mas a missão de Deus não foi só essa. Não foi só derramar o sangue pelas nossas vidas. Mas a missão de Cristo foi que Ele, através de Jesus Cristo, através de Cristo, todos os decretos de Deus puderam se cumprir. Então percebam que Cristo ele não somente fez a obra redentora pela minha, pela sua vida, mas Cristo, o papel de Cristo na história da humanidade foi também cumprir todos os decretos que Deus já havia escrito. E o único digno de abrir o livro, de desatar os selos e de mostrar para João o que aconteceria foi quem? Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, esse é o Jesus que transforma vidas. Esse é o Jesus que resgatou a minha e você. Esse é o Jesus que transformou a vida dessa Monique, a Eve contou a história aqui hoje. Que mesmo em meio à perseguição, ela não negou a Cristo, mas ela permaneceu firme em Jesus. Esse é o nosso Cristo, irmãos. E o texto vai falar no versículo 9, ele fala, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue fazeste o quê? Compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Perceba, irmãos, que Jesus Cristo morreu por mim e por você. Jesus Cristo morreu para que os decretos de Deus se cumprissem. Mas Jesus Cristo morreu para que com o sangue dele, ele comprasse pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações, que um dia estarão diante do Cordeiro, louvando ao nosso Deus. Irmãos, esse é Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. Mas a minha pergunta nessa noite é, quem tem sido Cristo para as nossas vidas? Será que nós temos compreendido o sacrifício que Ele fez por mim e por você? O sacrifício que Ele fez para que os decretos de Deus se cumprissem? O sacrifício que Ele fez de comprar com o sangue dEle pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações? Irmãos, esse é Jesus. E o que nós temos de mais precioso que nós podemos oferecer às outras pessoas não são bens. Não é comida, como talvez nós vemos refugiados, apesar de ser algo importante que vai ajudar eles. Não é a roupa, apesar de ser importante porque vai ajudar a aquecê-los numa necessidade. Mas o que nós temos de mais precioso que nós podemos oferecer àqueles que não conhecem a Cristo é o próprio Cristo. Irmãos, o que nós temos de mais precioso em nosso coração
é a salvação em Jesus Cristo. E o que nós podemos testemunhar, e o que nós podemos oferecer é esse Cristo, que morreu por mim e por você, que morreu para todos esses povos, que morreu para que o plano redentor e para que os decretos de Deus se cumprissem. Foi através de Jesus Cristo. Mas quando nós escutamos isso também, irmãos, vem uma preocupação. Porque muitas vezes nós estamos juntos e irmãos, não tem nada mais precioso para nós nesse tempo no Brasil do que estar em comunhão com vocês. De podermos falar o português normal que nós falamos, não temos que falar uma outra língua, de podermos comunicar bem, de podermos brincar, podemos louvar a Deus, de podermos escutar a palavra. Irmãos, isso é precioso demais. E esse tempo de comunhão nós temos que perseverar por ele, para aprendermos mais de Deus, para glorificarmos a Deus e estarmos juntos. Mas a missão de Deus ela não se limita somente às 4 paredes da igreja. A missão de Deus, e quando nós falamos de testemunhas, é para nos tornar Cristo conhecido a todas as nações. Atos 1:8 vai falar, mas recebereis poder ao descer sobre vós, que? Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto aonde? Medianeira, Paraná, Brasil, África, até os confins da terra. Percebam que Deus, Jesus, Ele dá uma ordem. Irmãos, permaneçam aqui, mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês têm o quê? Autoridade e poder que vem de quem? Do Pai. Não de nós mesmos, mas o próprio Pai, o próprio Deus é quem vai nos capacitar a realizar a obra dele. E Cristo fala então, vão, ide. Eu gostei da camisa do Clóvis, Mateus 28:19, ide. E o ide nada mais é do que o que? Eu me expor. É eu sair para apresentar o Evangelho e testemunhar. E é interessante que a palavra testemunhar em Atos 1:8 traz a ideia de sacrifício. O testemunhar, ou a palavra original no grego é mártir, que é o que nada mais é do que martírio, que é o que? Ser mártir, ou seja, o que? Se sacrificar pelo nome de Jesus Cristo. E no contexto do início da igreja, irmãos, isso era muito comum. E nós vamos ter que praticamente todos os apóstolos foram o quê? Sacrificados. Se tornaram mártires por causa do nome de Cristo. Irmãos, testemunhar, o ir, o levar o Evangelho, tornar o nome de Cristo conhecido, seja em Medianeira, Brasil ou todas as nações, envolve sacrifício. Talvez não o sacrifício da nossa vida, mas muitas vezes o sacrifício do nosso tempo. Muitas vezes o sacrifício de investirmos o nosso tempo na vida de outras pessoas. E hoje, muitas vezes, como é difícil nós abrirmos um tempo no nosso agenda para investirmos na vida de outras pessoas. Mas quem fala isso não é o pastor Marcelo, o missionário, mas quem fala isso é o próprio Deus. Sejam minhas testemunhas. Vão e façam o quê? Discípulos. Mas para fazermos discípulos, irmãos, isso envolve o quê? Investirmos o nosso tempo na vida de outras pessoas. E essa é a missão da igreja. A missão de Deus é reinar. E por Ele reinar, nós vamos glorificá-lo. Como o corpo de Cristo, louvando a Ele. A missão de Cristo foi morrer. Morrer para salvar a minha, a sua vida. Morrer para que os decretos de Deus se cumprissem. E com seu sangue comprar vidas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E a missão da igreja, irmãos, o texto vai falar aqui no contexto, né? No céu, a igreja vai o quê? Louvar ao nosso Deus. E o texto fala onde milhões e milhões, milhares de milhares glorificarão a quem? Ao Cordeiro, que é digno de receber o louvor e a glória. Mas enquanto nós não estamos na eternidade diante do Cordeiro, a nossa missão como corpo é o quê? Glorificar ao Pai. Mas entendendo quem Deus é anunciar Ele, para que esses povos, raças, tribos e línguas de todos os lugares venham a conhecer quem é Jesus Cristo. A missão da igreja, irmãos, é servir. E servir com o quê? Com os dons, com os talentos. É servir o quê? Cedendo o nosso tempo para que pessoas conheçam a Cristo. É servir e investir nos nossos recursos para que o nome dele seja conhecido. É servir dedicando o nosso corpo como Cristo para irmos às ruas, anunciarmos Jesus que é o Salvador. Anunciarmos que Deus reina e anunciarmos que Jesus morreu pela vida dessas pessoas. Essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. A nossa missão é fazer o nome de Deus conhecido entre aqueles que não conhecem a Deus. Esse é o nosso papel, irmãos. Que não é um fardo, mas é um privilégio. Deus poderia usar sonhos, usar anjos, querubins, para fazer o nome de Deus conhecido a todos esses povos, raças, tribos, línguas e nações.
Mas Deus nos concede o privilégio de sermos instrumentos falhos, vasos de barro quebrado, pecadores. Mas Deus quer usar as nossas vidas para que o nome dele seja conhecido até os confins da terra. Irmãos, é isso que Deus quer usar as nossas vidas. E eu gosto de falar que missões se faz sim até os confins da terra, mas missões também muitas vezes começam do outro lado da rua. Missões começam muitas vezes na nossa própria casa, no nosso serviço, onde estudamos, na faculdade, na escola, aonde nós estamos inseridos. Deus quer usar as nossas vidas aonde nós estamos, para que o nome dele seja glorificado. Talvez Deus esteja te chamando para ir para Moçambique, trabalhar de povo Moni. Amém, aleluia. No final vem conversar com a gente vai acertar tudo para você ir para lá. E vamos junto. Mas talvez Deus tenha te chamado para estar aqui em Medianeira, para servir ao Senhor aqui, para levar o Evangelho nessa realidade, nessa situação. E, irmãos, uma coisa que eu gosto de falar, irmãos, não existe diferença em servir aqui ou servir em Moçambique. Não tem diferença. Porque o que Deus espera de nós é a obediência. Se Deus está chamando aqui, irmão, sirva. Se Deus está chamando para ir para Moçambique, vai. Serve ao Senhor. Se Deus está chamando para a China, para onde for, sirva. Mas o nosso objetivo é o mesmo. Fazer o nome de Deus conhecido aonde quer que Deus tenha nos chamados. Não para que nós sejamos agradecidos, mas para que o nome dele seja glorificado. E mais pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações tenham a oportunidade de conhecer esse Deus que reina e de conhecer esse Cristo que morreu e com o sangue dele comprou essas pessoas, para que um dia, diante do Cordeiro, nós dizemos: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, honra e glória e louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.